Meus queridos irmãos e irmãs, querida comunidade de São Sebastião, prezados convidados, estimados amigos, celebrar o mês vocacional é a oportunidade de renovar o nosso sim a Deus quando Ele nos convida a caminhar com Ele. E é justamente este caminhar que nós olhamos que a vida nesta terra ela é uma grande travessia. Estamos fazendo o nosso êxodo. Estamos caminhando para a terra prometida do céu. A terra prometida que é o paraíso que o Senhor, Ele prometeu para cada um de nós. Nessa travessia, este nosso êxodo, sabemos que em muitas situações nós encontramos dificuldades. Que em muitas situações a travessia fica pesada, fica difícil, nós nos esforçamos, dedicamos, mas somos temos as situações que vai exigir de nós a fé e vem exigir principalmente uma fidelidade ao Senhor para que de fato possamos concluir essa nossa caminhada. Por isso que, primeiramente, é entender que o nosso objetivo é chegar a Deus. Não somos deste mundo. Tem então uma música que fala: nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. E é justamente este caminhar. E aí encontra-se o grande sentido desse agir. Uma pessoa que caminha, a pessoa está sempre em movimento. Então não podemos ser cristãos parados, enferrujados, preguiçoso, acomodado. É importante sempre caminhar, seguir em frente, por mais difícil que seja. E aí é interessante que essa travessia deste êxodo, nós olhamos a primeira leitura, quando nós contemplamos este relato, em que a comunidade dos filhos de Israel ousa murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? E aí, na dificuldade, meus queridos, quantas vezes nós estamos murmurando? Ao invés de usar aquela situação para aprender, para conhecer, para ser melhor, a tendência nossa é reclamar. Dizer que nada está bom, tudo está dando errado, que Deus esqueceu de nós. Mas Deus não esquece. Deus, Ele sempre está ao nosso lado. E dessa forma, cabe a nós olhar os sinais da providência de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, para com cada um de nós, filhos e filhas. Quantas vezes, nesse processo da caminhada, a tendência nossa é querer voltar à vida velha. E aqui, o povo que caminhava sentiu fome. E é claro que, quando vocês estão fazendo uma caminhada, uma travessia, nós vamos sentir fome, nós vamos sentir sede. E aí, quando deparamos com aquilo que não temos, aquilo que falta, muitas vezes nós agimos com essa impaciência e de querer as coisas tudo rápido, tudo do nosso jeito, da forma como achamos que tem que ser. E aí essa murmuração, a ponto de querer voltar à escravidão, querer voltar à vida velha. Quantas pessoas, meus queridos irmãos e irmãs, que estão presas à vida que já passou, estão presas ao passado que teve, a coisas lá de trás, que quando nós caminhamos com Deus, nós nos deparamos sim com dificuldades, com provações. Muitas vezes a tendência nossa é poder ter mesmo pensar: poxa, parece que lá atrás as coisas eram mais fáceis, tudo caminhava melhor. Agora, quando eu estou com Deus, tudo está difícil, tudo está custoso, nada vai para frente. Quanto mais eu peço, mais a situação aparece, como diz o ditado. Quantas murmurações! Por isso que São Paulo, na sua leitura de hoje, ele fala para nós para deixar a vida velha. Quando ele diz para nós, renunciando à nossa existência passada, despojai-vos do homem velho,
e se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovar o nosso espírito e a nossa mentalidade, revestir o homem novo. Quantas vezes temos medo de mudar, de recomeçar, de dar um passo, de seguir à frente? Nós vamos ficando parados, presos, e preocupados com o passado, nosso presente ele se torna difícil e tudo muito menos. Então nós somos chamados a poder vencer aquilo que nos amarra, aquilo que tem feito ficar preso, olhando para trás. A gente perde muito tempo olhando para trás, sendo que o nosso foco é sempre à frente, sempre olhar na frente, sempre ter Deus como meta, como caminho para a nossa vida. E aí, nessa travessia, nós lidamos muitas vezes com os fracassos. E é interessante que ele pensador, que ele diz o seguinte: não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Eu achei muito interessante que na nossa caminhada, na nossa história, muitas vezes a gente fica preso àquilo que aconteceu, mas é porque desistimos. Repito, não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. E nós, diante das tribulações da vida, nós vamos simplesmente desistir, permitir ser vencido pelas coisas da vida, ou de fato vamos dar a volta por cima, levantar a cabeça, sacudir pelo pé e seguir em frente? Assim Deus caminha do nosso lado para nos dar o pão do céu, para nos alimentar, e é justamente o alimento que dá força. É Deus que sustenta, é Deus que ampara, é Deus que conduz. Então cabe a nós poder sempre na nossa travessia saber esperar, saber Deus agir. E aí o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente, sua mão recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. E com isso, então, olhar aquilo que Deus oferece, o pão que vem do céu. E é interessante que a palavra de Deus vai nos ajudando a tendência a olhar para aquilo que é necessário. O problema nosso é que muitas vezes a gente não fica satisfeito com o que é necessário, a gente quer acumular, a gente quer ter tudo, a gente quer ter tanto, que esse acúmulo das coisas, e aqui de coisas até materiais, este acúmulo de querer ter, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, isso nos faz ficar presos, ser escravos também das coisas materiais, dos bens desta terra, sendo que somos chamados a buscar os bens do céu, o tesouro da vida eterna. Por isso que nós entendemos na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensina a saber lidar com o que é necessário. Aquilo é necessário para mim hoje. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho que é necessário. E não querer acumular, e de repente você tem tudo, mas está vazio. E muitas vezes este acúmulo das coisas é um sinal de um preenchimento interno, onde a pessoa ela quer se fazer, digamos, preenchida com coisas externas, mas o coração está vazio porque falta Deus, falta essencial, falta Cristo, palavra, Cristo, Eucaristia. E aí nós entramos no Evangelho com este texto da continuação do capítulo 6 de São João, que demos início no domingo passado. Nós ouvimos no domingo passado a multiplicação dos pães. E aí, olhando para o Evangelho, na sua continuação, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E é interessante o subir as barcas. A barca tem um significado de seguimento. Então essas pessoas, elas desejaram seguir a Jesus. Mas qual o objetivo delas seguirem Jesus? Elas seguiram a Jesus porque elas estavam com fome. Jesus matou a fome
ensinando a multiplicação dos pães, o exercício da partilha, mas o que a multidão pensou? Bom, se ele me deu pão de graça, que eu não precisei pagar nada, então eu vou lá de novo. E aí, deixe de buscar a Cristo para suprir a necessidade de não se comprometer com o sinal que ele realiza, se torna muito perigoso. E isso nos faz pensar quantas vezes nós estamos seguindo a Jesus, não pelo comprometimento, não pela verdade do Evangelho, não para poder anunciar a boa nova. A gente está seguindo Jesus só porque ele supre as nossas necessidades. E o pior, meus queridos, é poder, muitas vezes, querer inverter os papéis. Queremos ser Deus, fazendo com que Deus ele faça o que Ele quer. Sendo que cabe a nós abrir-se à vontade de Deus, para que Deus realize aquilo que é dele. A multidão só queria matar a fome. Mas Jesus, ele chama a atenção quando eles ali perguntaram: Caminho, como chegastes aqui? Jesus ele nem respondeu a essa pergunta, porque ele sabia a intenção do coração daquelas pessoas, e ele disse: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque com estes pão ficassem satisfeitos. É muito fácil, né, meus queridos, de poder simplesmente ter tudo na mão. É muito fácil a gente querer que tudo caia do céu, pronto. Eu não preciso me esforçar, não preciso trabalhar, vem tudo para mim, de mão beijada. Mas não podemos ser assim. Deus conta com o nosso agir. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Prestemos atenção quando o Senhor nos pede isso: esforçai-vos, correr atrás. O Senhor conta com a nossa disposição, o Senhor conta com o nosso agir, com o nosso movimentar-se, e não simplesmente querer tudo que cai do céu dentro das nossas mãos. Como diz aquele ditado, Deus, Ele sempre vem nos ajudar a ensinar a pescar, não dar o peixe pronto para nós. Então, que possamos vencer qualquer situação desse comodismo, desse fechamento, de querer as coisas tão fáceis, sendo que o esforço, o trabalho, a luta, a dedicação é o que deve nos fazer caminhar com Cristo, e por isso entender o sinal que Ele fez. A multiplicação dos pães é um grande sinal da obra de Deus, para que neste sinal possamos aprender a multiplicar, possamos aprender a partilhar. Mas a gente é muito apegado. Aquilo que eu tenho eu não quero dar para ninguém. Saber partilhar, é isso que Jesus chama a atenção daquela multidão, para que assim, de fato, entendam que a obra de Deus se dá em gestos. É a fé, como Jesus fala, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, mas uma fé que pede de nós obras. Por isso que neste domingo, ao sermos alimentados de Cristo Palavra, Cristo Eucaristia, possamos também ser alimento para as pessoas, no sentido de levar o pão da palavra, o pão do amor, o pão da concórdia, o pão da verdade, que é o Senhor, e levá-lo para que muitos se alimentem dele. Porque não podemos simplesmente pensar: eu vou à missa, pronto, rezo, já fiz a minha parte. Mas muito mais é um agir que transforma a caridade. E com isso, Jesus, Ele nos ensina que o sinal que Ele realizou é possível de todos realizar. É possível todos fazer com amor, com gratuidade, não querer nada em troca. Por isso que o bem que nós devemos fazer ao nosso próximo deve ser de coração, nunca por privilégio, nunca para querer algo em troca. Por isso o Senhor nos chama a atenção deste verdadeiro pão, que é Ele mesmo. Quando Jesus disse para nós: em verdade eu vos digo, o pão que veio do céu, meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus deu a vida por todos nós, e nós muitas vezes, ao invés de sermos gratos e dar o nosso melhor para Cristo, muitas vezes estamos como um povo no deserto, murmurando e reclamando, e o pouco que fazemos para Cristo, achamos que já estamos fazendo muito. O Senhor pede mais, que possamos fazer mais, para que
que na travessia de nossa vida cheguemos à glória dos céus, a graça da vida que é eterna. Por isso, vamos ao encontro de Cristo. Viemos ao encontro de Cristo para Ele nos alimentar e, alimentados, possamos levar o alimento do próprio Cristo no nosso coração, pelo testemunho, pelo esforço de poder com Cristo sempre trazer o alento, o conforto a todos que tanto necessitam. E São João, Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, ele na sua vida, na sua história, teve que passar por muita dificuldade, mas manteve-se fiel a Deus, e principalmente de entender que o seu sacerdócio é um grande amor no coração de Jesus, que ele intercede por nós padres, como também intercede por toda a comunidade, para que, juntos com a igreja, possamos ser sempre sinal do pão vivo de Cristo na palavra e na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.